Nós estaremos lendo aqui em Mateus 13, eu vou ler apenas um versículo, que está Mateus 13, verso 9. E essa é uma palavra que Jesus expressou naquele dia. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse contexto dessa parábola, para mim, quando eu estava estudando, quando eu estava me preparando para poder trazer essa palavra para a igreja, um dos escritores do que eu estava lendo, ele diz que essa parábola, ela é uma das parábolas mais importantes de quase que todas as parábolas que Jesus citou. Porque todas as vezes que o Senhor expressava nessa forma, ele tinha um sentido de expressão. Ele trazia uma expressão para uma multidão, só que essa palavra, Jesus, ele dizia para o povo que estava à sua frente, mas ela tinha um lugar certo de cair. E essa parábola que nós vamos estar estudando nessa noite é uma parábola que fala a respeito do semeador. Eu acho impressionante a forma com que Jesus, de forma simples, ele trazia ensinamentos extremamente profundos. E o contexto desse momento, desse dia que Jesus está mencionando essa parábola, ele afasta um pouquinho, ele entra num barco e ele começa a expressar todos os seus desejos em relação, conforme que a palavra do Senhor cairia no coração de cada um. Ele traz a figura dessa parábola, ele traz a figura de algo muito comum nos nossos dias. Ele traz a figura de um semeador. A palavra de Deus relata que o semeador saiu a semear. E o impressionante é que dentro desse texto existem 4 estágios aonde a semente cai. Interessante é que tinha um público repleto ali, a Bíblia cita que tinha multidões ouvindo Jesus nesse dia. E esse contexto de parábola, eu fico imaginando como deveria ser profundo ver o próprio Jesus expressando, a sua própria santidade falando com o povo naquela época, mas também tinha em todos os dias que Jesus estava expressando, ministrando aqui na terra, ele fazia todas as coisas em conformidade com a Escritura Sagrada. No livro de Isaías fala que muitas pessoas estariam ouvindo a sua palavra, mas esse ouvir não entrava para o coração, esse ouvir não entrava para o sentimento de aprendizagem, esse ouvir ele era completamente, como se fosse assim, entra daqui e sai do lado de cá. Era um escutar apenas, era um escutar sem propósito, era um escutar perdendo a oportunidade de se alegrar, de se regozijar e de aprender com o próprio mestre que ensinou todas as palavras desse livro. A Bíblia cita que esse semeador, ele cultiva em determinados lugares, e o primeiro lugar que a palavra de Deus cai é à beira do caminho. Ela não cai dentro do local correto da expressão, aonde deveria ser plantada essa semente. E por que o título dessa mensagem eu trouxe hoje? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a palavra de Deus que está sendo mencionada nesta noite é para todas as pessoas que estão aqui presentes e para os irmãos que estão na internet. Alguns, o Espírito Santo, vendo o teu desejo de cumprir a palavra do Senhor, irá fazer essa palavra ser frutificada, multiplicada, irá trazer bênçãos espirituais na vida das pessoas, poderá trazer cura, poderá trazer edificação, poderá trazer o sustento necessário, poderá nos curar, porque o Senhor Jesus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. E a palavra de Deus está sendo citada nesse contexto que o semeador, ele tinha interesse de fazer um plantio. E como havia uma multidão ali, Jesus está expressando, e as pessoas não compreendiam o que ele estava expressando, porque as palavras que o Senhor estava dizendo naquele momento, para muitos,
era somente um som, era somente estar no meio da multidão, era somente ir lá por causa de sinais. E a palavra de Deus fala, no capítulo 12, que os fariseus chegam diante de Cristo e falam: Senhor, nos mostra um sinal. E Jesus fala: eu não vou dar um sinal, a não ser o sinal de Jonas, que faz referência à sua morte e ressurreição. Por que que as pessoas às vezes estão na casa do Senhor, ou até mesmo naquela ocasião, não prestavam atenção no que estava sendo dito? O Senhor queria plantar essa palavra, trazer uma palavra de forma que ela entrasse no seu coração, trouxesse descansos para as pessoas que estavam ali, trouxesse paz, entendimento, refrigério. Porque todo ser humano, há dias que ele não tem paz, há dias que ele não tem alegria em seu coração. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas às vezes a pessoa está dentro do templo do Senhor, está ouvindo a ministração que o Senhor tem para a igreja do Senhor, e ela não dá valor, ela despreza o que está sendo dito. Irmãos, nesse primeiro contexto da palavra, a Bíblia fala que aves foram e comeram as sementes que foram plantadas. E quando a gente estuda a respeito dessas aves, a própria palavra de Deus nos ensina que era um espírito demoníaco, que a pessoa ouvia essa palavra, mas ela logo saía, não tinha valor para ela. E eu fico imaginando quantas vezes nós estamos diante da presença do Senhor e a gente está com pensamentos lá fora, em negócios, em doenças de parentes, em situações que às vezes é um negócio que nós vamos realizar, e o Senhor, Ele está presencialmente nesse lugar. Ele é muito mais do que sinais. A sua palavra propriamente dita, ela não volta vazia. O Senhor, dessa forma simples que eu estou expressando aos vossos corações, se você permitir Ele entrar no seu coração, o Espírito de Deus falará ao teu coração. O Espírito de Deus te trará todas as curas necessárias do seu interior espiritual. E nesse momento, eu gostaria de assegurar que é tempo da nossa igreja, é tempo de nós que estamos buscando a face do Senhor, crescer espiritualmente. Porque ninguém faz um plantio para que não dê fruto. Todo plantio que o semeador saiu para semear, ele tinha propósito. Ele esperava daquelas pessoas que estavam ouvindo essa palavra, esperava que ela fosse frutificada. E o Senhor, para todos os que estão no templo, Ele sabe do talento que Ele colocou na tua vida. Ele sabe do que você pode expressar dentro da obra do Senhor. Ele sabe do que você é capaz dentro da obra do Senhor. E Ele espera de nós frutos. Existe outra semente, que é uma semente que cai em lugares que tem pouca profundidade. E eu relato nesse momento que essa falta de profundidade seria uma falta de interesse de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de ler a sua palavra, de andar nos seus caminhos, de separar do mundo do qual hoje a gente anda num mundo que de vez em quando a gente fica chocado com as coisas que estão acontecendo. A gente vê violências acontecendo com todos os graus de pessoas e idades. Pessoas que não têm mais compromisso, não têm respeito mais com a vida do próximo. Elas não guardaram a palavra. Muitas dessas pessoas, irmãos, são pessoas que afastaram do caminho do Senhor. Ouviu, foi usado na presença do Senhor e abandonou, largou tudo e foi viver uma vida dissoluta, pensando: não, o Senhor Jesus não vai voltar. E quem disse isso, que Ele não vai voltar? Irmãos, o Senhor tem promessas para o seu povo. O Senhor tem promessas para buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. O Senhor tem promessas para poder abençoar a sua casa. O Senhor tem promessa de salvação nas nossas vidas. E por que o Senhor Jesus ficava expressando em parábolas? Porque a maioria das pessoas que estavam buscando a sua presença naqueles dias eram para alimentar fisicamente, eram para curas de coisas que talvez não era o propósito de Jesus. O propósito especial de Jesus é perdão dos nossos pecados, é salvação das nossas vidas, é salvação das nossas famílias. O Senhor se interessa pela sua casa, pela sua obra. O Senhor interessa pelo ministério, trabalhando com vontade, com dignidade, com respeito, com amor
amor na sua palavra. O Senhor interessa quando a gente está cuidando de pessoas que precisam ser curadas. Irmãos, ao lado das nossas casas, das nossas famílias, tem pessoas doentes, e nós recebemos essa semente para quê? Para guardar apenas em nossa casa? O Senhor requer de nós produção. O Senhor requer de nós frutos. E eu acho interessante que os estágios dessa parábola são estágios que falam completamente dos nossos dias. São estágios que muitas das vezes as pessoas apostataram da fé. As pessoas estão esfriando a vontade de estar na casa do Senhor. As pessoas estão se distanciando da palavra do Senhor. Irmãos, como é que nós vamos andar no mundo de trevas se a gente não conhece a luz? Como é que nós vamos andar nos caminhos do Senhor se a gente não aprofunda em buscar as suas promessas? Irmãos, vai valer muito a pena se nós começarmos a interessar em dar frutos para o Senhor. Vai valer muito a pena se nós interessarmos em viver uma vida reta, digna, uma vida onde o Espírito Santo de Deus se faz presente em nossa casa, em nossos corações. Irmãos, é tempo de nós pensarmos em multiplicar, porque o semeador já saiu para semear na nossa vida há muito tempo. O Senhor, o semeador, Ele já semeou em nossos corações há muito tempo. Quantas pessoas subiram nesse púlpito, trouxe palavras poderosas. Nós saímos daqui pensando assim, isso aqui tocou no meu coração. E qual foi a sequência do fruto? Como é que foi, depois daquele dia que a palavra foi profunda, como é que nós saímos daqui e vivenciamos a nossa vida lá fora? O Senhor veio trazer reflexão aos nossos corações nessa noite. Porque o último estágio dessa parábola, os próprios Senhor Jesus cita que alguns que valorizaram essa palavra, eles deram fruto 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E ainda me intrigou esse sentimento desse fruto tão diferente. Por que que nós, às vezes, nos contentamos em frutificar, às vezes, 30 por 1? Por que que nós nos contentamos, às vezes, em frutificar, às vezes, 60 por 1? Se a palavra do Senhor fala que se nós tivéssemos fé, se nós tivéssemos um compromisso espiritual, nós faríamos coisas maiores do que o Senhor Jesus. Eu fico imaginando a simplicidade do Senhor em confiar em vasos como o nosso. Vasos de barros, vasos que não têm uma firmeza, a gente se abala, a gente fica, às vezes, titubeando. E o Senhor Jesus, Ele veio nos perguntar de que forma que essa semente está entrando no teu coração. De que forma que você está frutificando nessa última hora. Irmão, será que não é momento de nós nos questionarmos de quantas almas nós ganhamos para Jesus nesse ano? Será que não é momento de nós entrarmos num templo igual está aqui, muito bem ornamentado, muito bem organizado, e perguntar quantas vidas foram batizadas no Espírito Santo nesses últimos dias? Irmãos, isso era coisa comum nos cultos da década de 80. E por que que nós hoje não estamos tendo uma responsabilidade espiritual de estarmos frutificando cada dia mais? Por que que o nosso amor não está alcançando as vidas que afastaram? Por que que nós estamos desistindo de vidas que já estiveram aqui, que às vezes já tocaram aqui? Mas o semeador ainda continua a semear. E eu tenho certeza que a palavra dele é a melhor semente que pode entrar no nosso coração. Irmãos, promessas de homens falham. Promessas dos homens, elas nos fazem andar por motivações de curto prazo. Ela nos engana. Ela nos coloca, às vezes, a dedicar as nossas forças tudo num trabalho. Enquanto que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, fiel. Ela cumpre todos os seus propósitos. Ela depende do interesse dessa terra. E eu fico imaginando que o terceiro estágio dessa parábola, ela também era uma terra boa. Ela era uma terra que tinha espinhos. E por que que tinha espinhos? E por que que as preocupações dessa vida têm nos tirado a paz?
Por que que essa pandemia tem nos preocupado tanto? Se o Senhor Jesus está falando, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Se o Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Por que que as pessoas estão desistindo de viver? Por quê? O que que nós estamos fazendo com a semente do Senhor? Irmãos, há estudos que quando pega uma semente de milho que é jogada no chão, uma semente que é de milho muito de boa qualidade, ela dá mais de 600 grãos. Imagina quantas mensagens, quantas sementes foram mencionadas nesse templo. Quantas mensagens o Espírito de Deus tem falado aos nossos corações, talvez no trânsito. Talvez a gente não está dando atenção, os pássaros continuam cantando, louvando ao Senhor. Irmãos, às vezes a falta de chuva, a gente acha isso normal. Essas coisas não são normais, irmãos. Deus criou um mundo perfeito. Deus não criou nada para faltar. Mas o Senhor está nos questionando, o que você está fazendo da semente? Eu fiquei muito preocupado. Falei, Jesus, eu fico muito preocupado com a minha vida espiritual, porque eu não sei qual o tamanho da produção que eu estou conseguindo entregar para o Senhor. Eu não sei qual é o relacionamento que o Senhor está esperando de mim, Senhor. Eu gostaria de me relacionar mais com o Senhor. Irmãos, há dias que eu perco o sono e eu aprendi uma coisa. Se eu perder o sono, eu vou orar. E eu tenho buscado a face do Senhor. Eu tenho sentido tanto a graça do Senhor nesses momentos de oração na madrugada. Eu tenho sentido tanto a presença do Senhor cuidando de mim. Irmãos, nessa pandemia eu fico olhando dentro do meu trabalho. Pastor Salmo, nós somos 256 agências mega no Brasil. A minha agência é a primeira colocada no Brasil. Irmãos, o que é isso, irmãos? Eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Eu sei que quem faz é o Senhor. O Senhor distingue os seus filhos. O Senhor distingue quem busca a tua face. O Senhor distingue as pessoas que têm compromisso com a sua obra. Irmãos, o inimigo quer tirar o nosso prazer, irmãos, espiritual. O inimigo, ele quer nos sufocar. O inimigo quer fazer com que a palavra às vezes seja ministrada e a gente sai daqui, foi bom. Não pode ser um bom que acaba tão logo. O que é bom dura para sempre, meus irmãos. Irmãos, a presença do Espírito de Deus, nada se compara à presença do Espírito de Deus. Irmãos, se você não é batizado no Espírito Santo, você já experimentou buscar o Senhor? Porque no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo nos ensina de diversos dons espirituais às nossas disposições. Por que que a semente não frutifica em nossas vidas? Irmãos, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando com amor com a igreja. Porque quando eu vos prego, o Senhor já falou ao meu coração há muitos dias. É muito difícil, às vezes, a gente chegar para ministrar e olhar para os nossos erros. Eu sou pecador, irmãos. Eu sei das minhas falhas, mas eu tenho falado com Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu tenho interesse na sua obra. Eu tenho interesse em ser um homem servo, fiel ao Senhor. Eu tenho interesse em cumprir os seus princípios. Eu tenho interesse em orar por vidas que precisam. Irmãos, é tempo de doação. É tempo de voltar ao primeiro amor da nossa igreja. Uma igreja que vive em união. Uma igreja que viva completamente interessada no próximo. Irmãos, a nossa igreja ela é firmada na palavra, sim. A nossa igreja é sólida na palavra, sim. A nossa igreja ama a família, sim. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: se nós não dermos as mãos para o ministério da igreja, fica sozinho e cansa. A semente precisa ser frutificada na obra.
A semente precisa ser alimentada, mas a gente também precisa se doar. A gente precisa confiar que o Senhor tem talento e propósito nas nossas vidas nessa última hora. Irmãos, quantos nós ganhamos para Jesus esse ano? O céu não é só para nós, irmãos. No livro de João, a palavra de Deus fala que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus também nos ensina que era para nós irmos em todos os lugares e pregar a palavra do Senhor. É ordem, é palavra, e a palavra é fiel. Nós temos orado pelos nossos projetos na África. Nós temos orado para a nossa igreja na Califórnia. Nós temos orado para a nossa igreja de Londres. Irmãos, cada oração no reino do Senhor vale muito. Cada lágrima derramada em sua presença vale demais, irmãos. O Senhor veio falar conosco que o semeador ainda está semeando. O semeador ainda está adubando as nossas vidas, as nossas casas. O Senhor ainda está fertilizando o útero das nossas mulheres da nossa igreja. As bênçãos estão chegando dia a dia em nossas casas. O Senhor, no livro de Malaquias, fala: eu, o Senhor, não mudo. Quem tem mudado é as nossas vidas. Quem tem mudado é a nossa maneira de adorar o Senhor. Quem tem mudado é a nossa forma de cantar hinos e louvores ao Senhor. Nós estamos pensando muito do nosso eu, mas o nosso eu não vai frutificar se não houver a presença do Senhor. O nosso eu não vai discernir os caminhos que o Senhor tem para as pessoas que estão ao nosso lado se nós não pagarmos um preço de adoração ao Senhor. Qual é a terra que Deus tem plantado no seu coração? Ele tem plantado aonde as aves do inferno, aonde os espíritos demoníacos têm vindo comer as sementes que Ele tem plantado no seu coração? As sementes têm entrado em lugares que não têm profundidade de entendimento, de interesse. Se nós não buscarmos no Senhor, irmãos, a gente vai fracassar. Irmãos, e eu falo isso porque assim, eu acho que a palavra mais fundamental para esse momento é que Jesus vem em breve. Ele virá, irmãos. Ele virá. Ele tem compromisso com a nossa igreja. Ele tem compromisso com o seu povo, irmãos. Ele tem compromisso com os nossos filhos, com a nossa casa. Ele tem compromisso. O Senhor, Ele quer fazer de nós sacerdotes fiéis na sua palavra. O Senhor quer fazer de nós pessoas sérias diante da tua presença. O Senhor quer usar quem está disposto nessa última hora. Irmãos, eu fico imaginando como é maravilhoso a ação de Jesus. Uma ministração de Jesus transformava pessoas que ganhavam uma cidade. Mas como, Silas? Olha em Samaria. Quando Jesus vai até a mulher samaritana, quando Ele se revela para ela quem Ele era, ela crê no Senhor de imediato e ela sai contando para a cidade inteira. E a cidade inteira crê no Senhor Jesus. Irmãos, uma pessoa que acabou de ser semeada, ela já passa a ser missionária e ganha almas para Jesus. Quantos anos de crente nós temos aqui e quantas almas nós temos ganhado para o Senhor Jesus? Porque o que vale a pena, irmãos, eu também gosto de recursos materiais. Não vou falar para você que eu não gosto, não. Mas eu aprendi que no capítulo de Jó, está me ensinando que no dia que eu considerar as riquezas financeiras como pedras do riacho e colocar a minha riqueza no Senhor, a minha vida vai dar tudo certo. O meu futuro vai estar seguro. Irmãos, você já parou para pensar que aonde você trabalha, quem manda é o Senhor? A Bíblia fala na sua palavra que todas as coisas que estão na terra e no céu são dele. Nós temos um Pai
poderosíssimo que supre as nossas necessidades. Mas Ele quer fidelidade, Ele quer compromisso. Ele requer da igreja fruto. Fruto. O Senhor requer de nós fruto. O Senhor requer de nós nessa última hora confiança. Nós não podemos citar um Salmo 23 e não viver um Salmo 23. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará assim, irmãos. Se nós estivermos nele, pode faltar um monte de coisa, mas se ele estiver presente em nossas vidas, ele nos fará atravessar esse vale difícil, ele nos fará ultrapassar esse vale tremendo que a humanidade está passando agora. Irmãos, é tempo de nós descansarmos no Senhor, é tempo de nós refrigerarmos as nossas vidas no Senhor, porque o Senhor, que é semeador, é Ele também que manda a chuva em toda a terra. É Ele que manda nas comportas dos céus para abrir a chuva. Irmãos, se nós tivéssemos um pouquinho de reflexão, se nós parássemos com a agitação do nosso dia, que o nosso trabalho nos provoca, e começássemos a refletir na bondade e misericórdia do Senhor, nós nos descansaríamos muito. Reflete, qual o dia que ficou sem alimento na sua casa? Você pode ter tido desejo de comer algo melhor, mas eu acredito que alimento o Senhor te supriu até hoje. Eu acredito que o Senhor te supriu de filhos maravilhosos, de família maravilhosa. E se a sua família, irmão, não está maravilhosa nesse momento, volta para a presença do Senhor, que o Senhor restaura tudo. Porque o Senhor requer de nós compromisso espiritual com o nosso lar. Irmãos, é tempo de nós nos adequarmos espiritualmente. É tempo de nós sentirmos a presença de um Deus que sai a semear todos os dias nas nossas vidas. Ele está saindo a semear. E o que é melhor, irmãos? Ele tem nos regado. O pastor Adriano falou um negócio esses dias que eu não tinha refletido, a respeito do Natal. Se nós estamos com vida até agora, meus irmãos, nós temos que lembrar dos salmos que fala que todo o meu ser bendiga ao Senhor. Irmãos, como nós temos motivo para louvar o Senhor. Como nós temos motivo para glorificar, exaltar, louvar o nome do Senhor. Como nós temos motivo para tudo que o Senhor fez em nós começar a frutificar em nós. Será que o melhor dia que nós entramos nesse ambiente, que entregamos a melhor adoração que você possa ter imaginado, se compara à adoração que os serafins louvam ao Senhor 24 horas por dia? O Senhor tem seres angelicais, celestiais, que o adoram todo o segundo do tempo, todo o tempo, exaltando. Mas Ele envia seu Filho, e o seu Filho esvazia da sua glória, para poder salvar vidas como a gente. Mas não vamos desperdiçar a semente que o semeador salvou a semear. Que nós hoje busquemos no Senhor um propósito. Um propósito. Senhor, eu quero buscar mais de Ti. Eu quero buscar mais do Senhor na minha casa. Irmãos, eu vou testemunhar algo para vocês. Eu tenho um casal de filhos. Eu não me preocupo com a profissão dos meus filhos. Mas a minha oração para que os meus filhos estejam no altar até o último dia das suas vidas. Essa é a riqueza que eu quero esperar do Senhor. Porque as coisas do mundo são passageiras, meus irmãos. As glórias são efêmeras. Mas o amor de Jesus permanece eternamente por nós. O amor que o Espírito Santo de Deus tem por nós. Imagina você, Ele habita num ser imperfeito como eu. Não é glória, irmãos. Não é momento para a gente poder olhar para nós, as nossas imperfeições, e falar: Senhor, o Senhor me ama?
O Senhor interessa por mim? O Senhor sabe de todas as coisas da minha vida? Vamos buscar a face do Senhor enquanto é tempo. Vamos aprofundar em relacionamento. Vamos aprofundar em vida no altar. Vamos aprofundar em conhecer mais do Senhor. Irmãos, tudo que nós enxergamos com os nossos olhos vai passar. Mas nós não temos como imaginar a glória que está revelada para nós. Eu encerro as minhas palavras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe.